mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória, aleluia, 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 Boa tarde, estamos aqui ao vivo, diretos da Jovem TV em Cabo Frio, canal 8. É um prazer ter você conosco mais uma vez. E a gente hoje vai conversar aqui sobre um assunto muito interessante. Queria que você prestasse atenção. E a gente vai estar falando sobre o tema oração, né? Eu acho que é um assunto que interessa a muitos de nós. E a gente vai estar conversando um pouquinho sobre esse tema, né? Eu já vou estar apresentando o meu convidado desta tarde, que já está aqui ao meu lado. E está começando agora o programa Fé e Expressão, né? Estamos aqui para falar do amor de Jesus, estamos aqui para expressar a nossa fé. Eu queria deixar para você, antes da gente começar, um e-mail, que é fé.expressão@uol.com.br. Se você quiser mandar um e-mail para a gente durante a nossa entrevista, fazer alguma pergunta, algum comentário, você pode enviar esse e-mail. Eu estou aqui conectado, a gente vai conseguir acessar esse e-mail online. E queria que você também pudesse curtir a nossa página do Facebook, que está lá, está passando agora aí embaixo, facebook.com/Fé e Expressão. A gente tem colocado todos os programas já gravados nessa página. Então vai ser muito bacana se você entrar e curtir a nossa página. Bem, eu tenho aqui ao meu lado o pastor Daniel Breda. Ele é pastor da Igreja Batista Pedra Viva, né? A gente já estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores e a gente vai estar agora conversando com ele. Ele vai estar falando um pouquinho do seu ministério, do seu chamado, né? E vai ser bênção para vocês. Pastor, boa tarde. Boa tarde, Deus abençoe. Uma honra, viu? Uma honra estar aqui. Que o Senhor possa nos abençoar e abençoar também a todos que estão nos assistindo nessa tarde. Deus abençoe, vai ser uma bênção. Quero começar falando que o tema do assunto hoje, que é oração, tem tudo a ver com o nome do programa. Que a oração é fé e expressão, né? Amém. A oração, nós dependemos da fé para que nós possamos orar, e a oração é uma expressão da nossa fé. Maravilha, Deus abençoe. Amém. Fala um pouquinho, pastor Daniel, do início do seu ministério, né? Como que você veio aqui? Parece que você me falou que está há 3 anos aqui em Cabo Frio, não é isso? Exatamente. E me fala aí como que você veio para cá e como foi o início do seu ministério. Fala um pouquinho para a gente. Bom, eu sou da cidade de Campinas, né, em São Paulo. Meu sotaque, né, já me revela de onde eu sou, né? E eu pastoreava pastorei os jovens lá na minha igreja em Campinas por 6 anos. Trabalho maravilhoso que o Senhor colocou em nossas mãos lá. Eram 300 jovens que a gente pastoreava, eu e minha esposa. E Deus, os planos de Deus são muito maiores do que os nossos, né? Eu, apesar de Rio de Janeiro e São Paulo ser tão próximo, eu nunca havia vindo ao Rio de Janeiro, não conhecia o Rio de Janeiro, um local maravilhoso. Ainda mais essa região dos Lagos, Cabo Frio, né? Muito bonito. E Deus, Ele foi direcionando a nossa vida para que a gente viesse para cá. Eu tinha uma empresa de informática lá em São Paulo, né? Eu tinha uma loja de computadores e era uma loja assim muito bem movimentada. O foco era de manutenção, então tinha bastante cliente, muito cliente. De repente as portas se fecharam e nós que somos gente, né? Nós somos humanos, a gente não entende algumas coisas, mas Deus ele vai planejando e a gente só tem que ter fé para poder ir caminhando no planejamento de Deus. Veio a proposta para que eu viesse pastorear a igreja aqui em Cabo Frio. E eu vim para conhecer o território, me conhecer a igreja. Cheguei aqui, a igreja tinha 6 pessoas. E eu, a proposta era vir como pastor integral, em tempo integral. Fiquei me perguntando como que a minha família iria se manter em tempo integral. A proposta era essa. Mas como eu acredito que tudo precisa ser em concordância, em família, eu
Eu vim primeiro, orei, Deus falou, venha que eu estarei contigo. Amém. Então eu fiz um propósito com o Senhor. Eu falei, Deus, se o Senhor tocar no coração da minha esposa também, então é a confirmação que eu preciso. Então minha esposa veio para cá e ela orou junto comigo, nós oramos sobre o assunto e Deus confirmou no coração dela que apesar de todas as possíveis limitações, era a direção de Deus e nós víramos para cá. Amém. E vocês já se adaptaram com a cidade, gostaram da cidade? Muito, graças a Deus, nos adaptamos. Você tem quantos filhos, pastor? Eu tenho duas meninas, Duas né? meninas. Tenho a Jéssica de 15 anos, está na escola, e tenho a Gabriele de 8 anos, está aqui nos estúdios, está acompanhando a gente, né? Graças a Deus. Amém. Estamos felizes aqui, Deus tem feito grandes obras aqui na Glória a nossa Jesus. vida. E fala um pouquinho do projeto que você tem para o ano de 2013, lá junto à sua igreja, a igreja que você pastoreia. O que Deus tem falado mais aí no seu coração para esse ano? Olha, Deus, ele foi muito claro. Nós passamos 2012 inteiro orando sobre o que fazer em 2013. Foi um período de 3 anos de adaptação, 3 anos conhecendo o povo e trabalhando para conquistar mais pessoas para Cristo. E 2013 nós estamos agora começando um trabalho de treinamento para que haja líderes na igreja, né, que hajam servos do Senhor, dispostos a trabalhar para o reino de Deus. Né, independente, nós não pregamos, na verdade, placas de igreja, né, o nosso foco é sempre ensinar que nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, a pessoa é o altar de Deus hoje, né? E então nós somos um treinamento para que os nossos membros, nossos líderes possam realmente desenvolver o chamado Amém. deles para 2013. Glória a Deus. Eu acho muito importante trabalhar com liderança, né? Eu acho que uma das funções do líder realmente é formar outro líder, né? Você não concorda, né? Eu acho que o sucesso de um líder é quando ele consegue formar outros líderes, não é isso? Exatamente. E onde fica a sua igreja, pastor? A igreja fica na Rua Inglaterra, Aham. número 199, é sobre loja, né? Antigamente ali era uma academia, é na esquina do batalhão da Polícia Militar, Amém. Rua Inglaterra. Bem próxima ali do ponto de ônibus, da rodoviária. Glória a É Jesus. maravilhoso. Amém. A gente vai estar conversando então sobre oração. A gente vai entrar agora no nosso tema, né? E existem algumas questões, algumas perguntas que você pode se fazer, né? E a gente vai estar tentando aqui tirar um pouquinho as dúvidas, né? E a gente vai começar perguntando se Deus já sabe daquilo de que nós precisamos, né? Por que nós precisamos orar? Por que a Bíblia manda que a gente deve orar, né? Então a gente vai começar o nosso bate-papo com essa pergunta. Então, pastor, o que o senhor acha? Por que a gente tem que orar? Bom, eu acredito que Deus ele fez o homem para que o homem se relacionasse com ele. E a Bíblia é bem clara quando diz isso, né? E não existe um relacionamento sadio sem uma conversa, sem um diálogo, né? A gente que acompanha aí alguns casais, a gente vê que a grande maioria dos problemas dos casais é a falta de diálogo, falta de relacionamento, vai gerando um monte de problemas. E eu acredito que, mesmo Deus sabendo da nossa necessidade, o fato de nós orarmos revela algumas coisas, dentre elas, como principais, revela a nossa fé no Senhor, porque eu oro, imagina, eu estou falando com alguém que eu não vejo, mas a minha fé faz com que eu saiba, que eu tenha certeza de que o meu Deus está me ouvindo. Então, a oração é necessária para que a minha fé seja uma fé ativa, uma fé que realmente demonstre para o Senhor e para os homens que eu tenho me colocado à disposição do que o Senhor quer fazer na minha vida. É necessário orar para que minha fé seja fortalecida. É necessário orar para que eu tenha esse diálogo, para que eu tenha esse relacionamento com Deus. Eu sou pai. Eu sei o que as minhas filhas querem e eu sei o que as minhas filhas precisam. Eu trouxe a minha pequena hoje porque eu sei que ela gosta tanto de tomar açaí. Então eu sei que ela iria pedir, pai, depois vamos tomar um açaí? Mas eu esperei ela pedir. Então o Deus que é muito mais amoroso do que eu para com as minhas filhas, Ele sabe do que nós precisamos, do que nós pedimos, mas esse relacionamento com Deus é muito importante. Amém. Então, o senhor colocou muito bem. Então, quer dizer que orar não significa somente pedir, né? Acho que
Orar também vai além do pedir. É isso, pastor? Orar vai além do pedir. Porque quando nós pedimos, é porque nós estamos demonstrando uma necessidade. Mas a grande realidade é que, infelizmente, muitas pessoas só se relacionam com Deus para pedir, né? Uhum. E Deus, ele é muito mais do que o que Ele pode nos dar. Me entendo. Deus, vou repetir, Deus é muito mais do que Ele pode nos dar. O meu relacionamento com Deus não deve ser somente na minha necessidade, mas deve ser a todo dia, a todo momento. Porque se eu tiver um bom relacionamento com Deus, é muito claro que na minha necessidade Ele vai me atender muito mais rápido, muito mais fácil, né? Então, a oração não é só para pedir, mas a oração é para eu me relacionar com Deus. Amém. Né? Agradecer, Amém. louvar a Deus. É a maneira que eu tenho de falar com meu Deus, é através da oração. Amém. Glória a Deus. E como que a gente deve orar, pastor? Existe uma maneira, uma fórmula? De que jeito a gente deve? Interessante que Jesus deixou meio que uma fórmula já na Bíblia, né? Uhum. Na oração do Pai Nosso. Não é verdade? Pai Nosso que estás no céu. Né? Muitas igrejas, no término dos cultos, oram, né? O Pai Nosso, todo mundo das mãos e tal. Ele deixou meio que uma fórmula ali. Não talvez para ser copiada as palavras, mas um modelo de como deve ser feito. Agora, o mais importante, e o que eu me apego muito, é quando Jesus disse, no momento tinha várias crianças brincando, as crianças querendo chegar perto de Jesus, e os discípulos estavam tentando segurar as crianças, que a gente sabe como que criança é ativa, gosta de estar perto e tal. E Jesus, ele falou, não, deixa vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então eu me pego nesse texto, e eu imagino assim, como que eu devo orar? A minha oração deve ser uma oração simples, como de uma criança. A minha oração precisa ser de uma forma em que eu expresse para Deus exatamente o que eu estou sentindo. Até porque não tem como eu esconder os meus sentimentos de Deus. Eu posso esconder os meus sentimentos das pessoas, de Deus não. Então, por que eu vou tentar? Então, quanto mais liberdade eu tiver para falar com meu Deus, com as minhas palavras, sabe, do meu jeito. Né? Tem gente que gosta de orar alto, tem gente que gosta de orar baixinho, tem gente que gosta de orar para todo mundo ver, tem gente que gosta de orar no quarto. Então, assim, o importante é eu poder expressar para Deus o que está no meu coração. Como que se deve orar? Deve-se orar, no meu ponto de vista, deve-se orar da forma mais simples e mais verdadeira possível. Amém. Glória a Jesus. E o Jesus Cristo, ele passou uma boa parte do tempo em oração, né, pastor? A gente vê, quando a gente lê os evangelhos, Jesus, além dele pregar, dele curar, né, dele realizar milagres, muitas vezes ele saía, né, ia para o monte, às vezes até sozinho ou só com alguns discípulos, para ter um momento de oração, né? E a gente lembra, né, todos conhecem, inclusive, o momento do Getsemane, né, em que ele ora ao Pai alguns momentos antes de ir até a cruz. Por que Jesus passava tanto momento em oração? O que o senhor acha disso? Bom, eu acredito que, além de tudo que nós já falamos, a oração também era uma fonte de poder. Amém. Né? Quando nós oramos, principalmente na nossa fraqueza, a Bíblia diz que na minha fraqueza eu me torno forte. Por quê? Porque a força, o poder do Senhor se manifesta em minha vida. Então, eu acredito que Jesus, ele orava muito, primeiro para dar-nos exemplo. Uhum. Né? Exemplo de o que nós deveríamos fazer. Uhum. Jesus, ele ensinou muito assim, né? Ele foi sempre fazendo as coisas e mostrando como deveria ser feito. Ele não só falava, né? Ele fazia e diziam, sigam-me, né? Façam como eu fiz. Mas eu acredito também... A própria comunhão que o senhor colocou no a primeira pergunta, também eu acho que era uma forma dele também estar em comunhão com o Pai Com o também. Pai. O senhor também não acha? Exatamente. É justamente porque, como a oração é uma fonte de poder, né? Jesus é Deus, mas enquanto na Terra, ele era limitado ao corpo humano que ele tinha. Então, ele tinha as limitações que nós temos. E uma forma que Jesus tinha de se fortalecer espiritualmente para tudo aquilo que ele ia enfrentar era através da oração. Porque pelo relacionamento dele com o Pai, ele se fortalecia. Amém. E assim, se tem uma oração linda na Bíblia, dentre tantas que existem, é a oração que está em João 17. Que oração maravilhosa, quando Jesus ele ora não por ele, ele ora pelos discípulos, por nós que iríamos ficar depois que ele fosse. E ele fala para Jesus, ele fala para Deus, na oração,
que não era... Jesus não queria que Deus tirasse o povo da terra, tirasse-nos da terra. Mas Jesus pede para que Deus nos livre de todo mal. E que da forma em que ele foi fortalecido e da forma em que ele achou graça, achou segurança em Deus através da oração, que nós aprendêssemos também. E Jesus ele fala assim na oração: como eu sou contigo, ele falando com Deus, Jesus diz: como eu sou contigo, eu peço a ti que eles também sejam comigo como eu sou contigo. E que todos nós sejamos um. Amém. Então a forma em que Jesus tinha para se fortalecer, para se relacionar com Deus, era através da oração. Importante, o pastor falou que ele ia muito ao monte orar. Uhum. Se a gente observar isso, esse detalhe importante da Bíblia, a gente vai perceber o seguinte: todas as vezes que Jesus ele praticava um milagre, sempre ele ia para o monte orar. Ele sempre se retirava, porque Jesus sabia como o tal do orgulho é algo perigoso que ronda as pessoas que estão sendo observadas, sendo vistas, ainda mais quando as coisas dão certo. Então Jesus, ele sabendo disso, imediatamente quando o milagre acontecia, quando algo acontecia, ele se retirava ou sozinho, ou ele chamava alguns de seus discípulos para orar, para que ele continuasse sendo aquilo que ele deveria ser, e que ele foi, né? O mestre, o servo, né? O maior exemplo, a maior lição de Jesus na terra foi a lição da servidão, né? A lição da humildade que ele ensinou e continua nos ensinando até hoje, né? Que a gente vê lá em Filipenses, né? Que ele se esvaziou de si mesmo, né? Como uma forma de homem, né? Amém. Exatamente. Em 1 Pedro 5,7, tem um versículo que fala assim, pastor: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Né? A gente sabe que a ansiedade é um transtorno atual, que o excesso de ansiedade, ela abre uma porta, um caminho para várias outras doenças, né? Da alma, e inclusive a própria depressão, problemas físicos, né? O excesso de ansiedade. E a gente vive isso, né, em nosso meio. E esse texto fala que a gente deve lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. O senhor vê também na oração um efeito terapêutico, um efeito de cura? Da alma. Acredito fielmente nisso. Também. Quando eu oro ao Senhor, a minha alma está sendo alimentada, a minha alma está sendo apaziguada, acalmada através da oração. Por quê? Porque quando eu me dedico na oração a Deus, né, tem vários momentos, pessoais mesmo, tem vários momentos quando eu preciso mesmo de uma ajuda, de um socorro, que eu me coloco à disposição de Deus através da oração. Quando eu vou orar ao Senhor, eu recebo algo que eu sinto no meu coração como que uma paz. Não é? Eu acredito que o Senhor, ele vem respondendo a minha oração através da paz que ele pode me dar. Amém. Então toda aquela ansiedade que eu posso estar sentindo, ela é acalmada, ela é abatida pela paz. Na verdade, nós vivemos hoje num período em que 24 horas é pouco. No nosso dia a dia, na nossa correria, tanta coisa para fazer, diferentemente de alguns anos atrás, talvez. E como a nossa vida é tão corrida, nós queremos que algumas coisas se resolvam rápido na nossa vida. E aí entra a ansiedade. Quando eu coloco toda essa minha ansiedade na confiança que eu tenho no Senhor Jesus, então eu consigo parar para permitir com que Deus me dê aquilo que eu preciso no momento certo. Porque existe uma coisa muito séria, quando a bênção vem na hora errada. Porque às vezes, através da minha ansiedade, eu posso pedir, e a Bíblia fala: pedir dá-se-vos-á. Então, às vezes, de tanto eu pedir, o Senhor até me concede o que eu estou pedindo. Mas eu preciso aprender, através desse texto, que se eu lançar nele toda a minha ansiedade, aquilo que eu necessito virá no momento certo de Deus, para que a bênção venha como uma bênção. Porque a bênção vindo na hora errada, porque eu pedi na hora errada, a bênção pode se tornar algo complicado até para mim. Então, a minha ansiedade, as minhas limitações, a sua ansiedade, a sua limitação, o seu problema, colocados em Cristo, revela a fé que você está depositando em alguém que pode te ajudar, que pode nos ajudar. Amém. É verdade. Muitos problemas das pessoas, nossos, né, podem ser resolvidos, às vezes, com momentos de oração. Né? Acho que eu vejo esses problemas da alma, problemas de angústia, de aflição, e eu acho que a oração realmente, como fala aí um hino, é um remédio, né? É um remédio.
Eu queria também, pastor, tem o Rick Warren, né? Escreveu o livro Uma Vida com Propósito, né? Uma igreja também com propósito. Ele falou a seguinte frase, que é muito interessante. Ele falou assim: as pessoas podem recusar o nosso amor ou rejeitar as nossas palavras, mas não tem defesa contra as nossas orações, né? Isso também diz respeito àquela mãe ou àquele pai que ora pelo seu filho que está afastado aí do caminho do Senhor, e às vezes simplesmente com palavras ele não consegue convencer esse filho ou esta filha. Você entende dessa forma também? Eu entendo dessa forma. Eu entendo porque eu sou fruto disso, né? Uhum. Eu sou fruto de um casal, meus pais estão lá em São Paulo. Meu pai tem 91 anos, italiano, está forte, lúcido, mas eles oraram muito pela minha vida. Amém. Eu cresci na igreja evangélica, quando eu nasci já eram cristãos, mas chegou um período da minha adolescência, aquele período difícil, né? Que eu achei por bem conhecer o mundo. E eu sempre digo para os jovens hoje que de todos os jovens que a gente tem que tomar cuidado, tem que cuidar bem deles, a gente tem que ter um zelo até um pouco maior com os filhos de cristãos. Porque, como aconteceu comigo, existe um risco do filho do cristão querer conhecer o mundo. Porque conhece somente um lado, que é o lado de Deus. Aí bate aquela curiosidade, eu quero ter as minhas experiências. E aí foi o que aconteceu comigo. E eu, na minha adolescência, eu fiquei alguns anos fora da igreja. Fiquei 4 anos fora da igreja. Esses 4 anos, o que Satanás tentou fazer para me matar, ele tentou, não conseguiu. Por quê? Porque eu tinha uma mãe, eu tinha um pai, que oravam todos os dias pela minha vida e falavam comigo, mas eu não ouvia. Eu conhecendo a verdade, eu sabendo que estava errado, mas havia uma resistência no meu coração estava endurecido. Então eu resistia às palavras, eu resistia a tudo aquilo até que eu já sabia, mas eu não consegui resistir às orações. Amém. Porque a oração, ela atinge um local onde nós, seres humanos, não conseguimos influenciar. A oração, ela atinge o reino espiritual. Uhum. Então, quando os meus pais oravam pela minha vida, eles estavam entrando no reino espiritual e eles estavam me buscando no reino espiritual do império das trevas onde eu estava entrando. Uhum. Então, fisicamente, eu não tinha condições de ouvi-los. Mas a minha mãe, conhecedora da palavra, ela não desistiu, ela continuou orando. Não tive resistência, não teve como resistir às orações dela. Porque o Senhor entrou no reino espiritual e lá Deus me resgatou, me trouxe de volta para a luz, como a Bíblia fala, né? E um exemplo bíblico é o próprio exemplo do profeta Daniel. Enquanto ele orava, a Bíblia fala que por 21 dias ele jejuou e orou muito nesses 21 dias. Ele era um homem de oração. Até que 21 dias depois veio o anjo e disse para ele, olha, eu estava vindo com as respostas, o anjo disse para ele, mas o príncipe do império da Pérsia, no meio do caminho, ele me prendeu, e pelas tuas orações, Deus mandou o arcanjo Miguel, olha como que o negócio é sério, uma batalha espiritual se travou. Uhum. E aí, pela tua oração, eu consegui ser livre para poder trazer a ti as respostas. Então, a oração, ela vence as batalhas no reino espiritual. E tudo o que acontece na nossa vida, aqui física, tem início no reino espiritual. Amém. Isso tem a ver também com o que Paulo falou, pastor, que, né, nossa luta não é contra a carne, nem o sangue, mas contra as potestades, né, nas regiões celestiais. Né? Acho que também tem um pouco a ver com isso. Exatamente. É. O nosso problema não está nas pessoas. Nosso problema está no que influencia as pessoas. Né? Se a pessoa ela é influenciada, ela se deixa ser influenciada pela palavra e pelo reino de Deus, ela decidiu isso. Uhum. Né? Eu, inclusive, domingo eu preguei sobre isso na igreja, as decisões e suas consequências. Uhum. Então, se eu decido ser influenciado pelo reino de Deus, as consequências serão maravilhosas. Mas se eu decido ser influenciado pelo reino das trevas, as consequências serão terríveis. Então, o problema está nas decisões que as pessoas tomam e como a vida delas passa a ser dirigidas pelas decisões. Então, Amém. através da oração, nós conseguimos mudar esses quadros. Amém. Né? Phil, você que é mãe, você que é pai, né, que está orando pelo seu filho, né, que está desviado dos caminhos do Senhor, não desista de orar, né? Não desista de dobrar o seu joelho. Né? Deus está ouvindo, no tempo oportuno, Ele vai trazer o seu filho, vai trazer a sua filha de volta
para a casa do Pai, que é o lugar dele. Né? Então, nunca desista de orar. Amém? Eu queria fazer mais uma pergunta aqui para o pastor, que fala, Leonardo Ravenhill falou que nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Né? O que o senhor, pastor, entende dessa frase, desse grande servo de Deus? Olha, primeiro eu queria dizer que esse pastor que está com Deus hoje, ele exerceu uma influência muito grande na minha vida espiritual. Um dos grandes homens que Deus colocou aqui na terra foi esse pastor que hoje está com Deus, né? O Leonardo Ravenhill. Um livro dele é maravilhoso, Por que Tarda o Pleno Avivamento, né? Um livro que mudou realmente o meu conceito. E ele fala essa frase, que é uma grande realidade, porque se você se diz cristão e não tem uma vida de oração, então a grande realidade é que é um cristão falido. É uma realidade. Porque o que me faz ser um cristão fortalecido é a minha vida de oração. Então, como se conhece a árvore pelo fruto, se conhece um verdadeiro cristão pela vida de oração que ele tem. E eu vou dizer algo até mais profundo, pastor, me permita? Sim. Muitas pessoas, talvez seja até o caso de você que está nos assistindo, muitas pessoas estão passando por situações difíceis hoje, sendo cristãos, porque não tem ou deixou de ter em algum momento da sua vida uma vida de oração. Abandonou aquela vontade, aquela fé, aquela certeza, aquela confiança. E talvez algumas pessoas que estejam nos assistindo tenham abandonado isso até por culpa dos homens, por decepções, por tristezas, se decepcionou, abandonou. E o ser humano ele tem essa tendência de se decepcionar com os homens e se afastar de Deus. O que de repente hoje nós estamos fazendo aqui, o que o Senhor está fazendo, Deus está fazendo, é trazer a pessoa que está nos assistindo de volta para Ele, para que essa pessoa volte a orar como orava antes, porque ninguém é maior do que a sua vida de oração. Até onde nós queremos chegar? Duas coisas, eu só vou chegar até onde eu sonho. Verdade. E para que eu chegue até onde eu sonho, eu só vou chegar até onde eu sonho se eu tiver uma vida de oração. Então, muitas pessoas hoje estão sofrendo porque deixaram de ter uma vida de oração. Então, o que nós sugerimos, o nosso conselho, é para que volte para a casa do Pai, através da oração. Volte a orar, porque o resultado vai ser maravilhoso. Amém. Grande palavra do pastor Daniel. Amém. A base para nós nos aproximarmos de Deus deve ser o amor, né? E não o medo. Né? Por isso que Jesus, quando nos ensinou a orar, ele começou dizendo, né, Pai nosso, que estás nos céus. Né? É importante, então, pastor, quando a gente se aproxima de Deus em oração, a gente vê Deus como um pai amoroso. Exatamente. Eu achei interessante quando eu li aquele livro A Cabana, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, eu li por curiosidade, gostei, confesso, e eles colocam naquele livro Deus como um pai, mas era uma mulher, porque tem pessoas que têm dificuldade com o pai, não é? Com a figura do pai, né? Porque o pai físico abusou, não deu amor, então algumas pessoas têm dificuldade em entender que Deus é pai de amor, porque aqui na nossa vida não teve o amor do pai. Mas a grande realidade é que Deus, como Pai, Ele está pronto para suprir todas as nossas necessidades, inclusive a necessidade da falta de amor. Porque a Bíblia fala que Deus ele é amor. Então, o interessante é que no Antigo Testamento, você não vai achar ninguém chamando Deus de Pai. Ele tem vários nomes. Deus, Adonai, e assim vai, vários nomes. Mas Jesus ele veio para aproximar a cada um de nós de Deus novamente e mudar aquela imagem de Deus, aquele Deus irado, aquele Deus bravo. Não, ele é um Deus de amor. E quando Jesus falou Abba, que significa Pai, Jesus estava mostrando que naquele momento ele estava tirando aquela imagem de um Deus bravo e colocando em nosso coração a imagem de um Deus Pai que ama de verdade. Amém. Então eu posso nunca ter sido amado como eu deveria ter sido pelo meu pai físico, mas eu sempre serei amado, além do que eu preciso, pelo meu pai espiritual que é Deus. O meu pai, que me ama, é o meu Deus.
Amém. Glória a Jesus. Bem, a gente vai fazer uma pausa, né? Vamos assim para o nosso intervalo. E depois do intervalo eu ainda volto aqui com o pastor. Eu tenho mais uma pergunta para fazer para ele ainda. Mas agora eu quero chamar o nosso intervalo. Não sai daí não. Fica conosco. Já voltamos logo. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. It all for us, surrender to love. Sing it. Great is the love. This is our God. Lifted up high from death to life, forever our God is glorified. Servant and King, rest in the O WWF Brasil apoia as comunidades na proteção das tartarugas e conservação dessa área. Para viver, você precisa que a natureza também viva. Minutos podem salvar a sua vida. Não deixe de realizar anualmente a mamografia. Toda mulher a partir de 40 anos tem esse direito. Uma campanha do Hospital Santa Isabel e Oncosol. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Boa tarde, estamos de volta com o programa Fé e Expressão. E o programa está uma bênção, né? Estamos tendo aqui uma entrevista abençoadíssima com o pastor Daniel, né? Um servo do Senhor, um homem de Deus. E tenho certeza que está sendo bênção para você que está ouvindo também. Tenho certeza absoluta que você também está sendo edificado aí com o que a gente está conversando aqui nesse momento, né? E eu gostaria ainda de fazer uma pergunta para o pastor Daniel. Certa vez, Jesus entrou no templo e saiu lá derrubando as mesas dos cambistas, né? E expulsando todo mundo do templo. E Jesus disse a seguinte frase: a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores, né? Tem uma frase do Eugene Peterson, em um de seus livros, que é A Maldição do Cristo Genérico, a banalização de Jesus na espiritualidade atual, que ele fala um pouquinho desse ambiente que viveu naquela época, que Jesus viveu, que a gente também está vivendo nos dias atuais.
Ele fala assim, ó, ele fala assim, hoje em dia, a espiritualidade tornou-se importante negócio para os empreendedores, uma recreação para os entediados. E para outros, muitos ou poucos, é difícil discernir um compromisso sério, disciplinado de viver profundo e plenamente um relacionamento com Deus. Tudo é marcado pelo comércio, turvado, maculado pelo labor. Tudo carrega a mácula do homem e exala o cheiro do homem. Você concorda, pastor, que o mercantilismo desenfreado dentro do meio evangélico, né, ele tem desviado a igreja de um dos seus focos principais, que é justamente a oração e a pregação do evangelho? Eu acredito que, infelizmente, sim. Porque, inclusive, e não é de hoje, né? Na época de Cristo, ele já condenou, inclusive se manifestou publicamente contra isso, Jesus, né? Enquanto ele expulsou os mercadores ali do templo, né? E o que acontecia era que, olha só como que o assunto é sério. No Antigo Testamento, as pessoas tinham que ir até o templo, eles tinham que ir até o sacerdote, levando a sua oferta, o seu sacrifício, que era um cordeiro, era uma pomba, dependendo o que fosse o pedido, né? Mas era um animal, tinha que ser um animal sem defeito. Então eles cuidavam do animal, eles preparavam o animal para que o animal fosse sacrificado. Eles chegavam no templo e entregavam para os sacerdotes. O que estava acontecendo na época de Jesus é que os sacerdotes, eles viram ali uma oportunidade para ganhar dinheiro. Então eles estavam rejeitando os animais que eram levados ao templo e eles mandavam com que as pessoas comprassem os animais que eram vendidos ali na entrada do templo pelos mercantilistas. Mas os donos dos animais eram os próprios sacerdotes. Então eles estavam ganhando dinheiro em cima da fé daquele povo. E Jesus imediatamente condenou isso. E o que tem acontecido hoje, nos nossos dias, é algo que acontecia naquela época, só que com uma proporção muito maior. Porque hoje nós temos a mídia, que é uma bênção. Nós podemos usar a mídia como uma bênção para a divulgação do evangelho pleno e verdadeiro, mas também pode ser utilizada a mídia como uma divulgação para poder conseguir mais recursos, mais dinheiro e enganar mais o povo. A realidade é essa. Então, o que acontece é que esse mercantilismo, essa visão que tem se pregado hoje de uma prosperidade fácil, né, venha para Jesus que você será próspero facilmente, biblicamente falando, isso não é verdade. O que o Senhor Jesus pregou foi uma mudança de vida espiritual. Se eu mudar minha vida espiritual por dentro, então automaticamente tudo aquilo que eu começar a fazer pelo lado de fora, meu trabalho, será transformado, porque eu mudei, que interiormente eu mudei. Mas o que tem se pregado hoje, muito, é que o fato simples de aceitar a Jesus e vir à igreja, a sua vida, inclusive financeira, será outra. Você vai deixar de ter problemas financeiros. Isso não é uma realidade. Jesus disse que no mundo tereis aflições, ele disse. Mas ele falou para crer nele, porque ele venceu o mundo e nós também venceríamos. E o fato é que hoje, nós como cristãos, nós precisamos, é uma necessidade, voltarmos a ministrar, a pregar, a ensinar o Evangelho como Cristo ensinou. Para que as pessoas possam entender que a mudança de vida é uma mudança espiritual. Porque não adianta eu conquistar o mundo todo e perder a minha própria alma. E é o que tem acontecido. Eu costumo dizer na igreja que lá no céu nós vamos ficar surpresos com pessoas que nós tínhamos certeza que não iam entrar lá. E vai estar lá. E eu vou estar surpreso com pessoas que eu tinha certeza que ia estar no céu e não entraram. É verdade. As pessoas esquecem que o espiritual ele passa também pelo moral, pelo que é ético e pelo que é moral, né? Eu acho que na cabeça de algumas pessoas, elas não sei como, mas elas conseguem dividir isso. Foi ensinado, né? Foi ensinado errado, né? E quando você... tornou-se uma cultura, é difícil mudar uma cultura. Uhum. Porque cultura, ela é impregnada na cabeça do ser humano durante anos, né? Durante décadas, às vezes, séculos. Então virou uma cultura de que o ir à igreja é para buscar apenas as minhas bênçãos. E quando nós falamos de oração, quando Jesus disse a minha casa tem que ser uma casa de oração, não covil de salteadores, Jesus estava dizendo que a casa dele era um lugar que foi liberado por Deus para ser construído, lá pelo rei Salomão, né? E depois foi reformado, tal, mas foi liberado por Deus para ser construído
para que as pessoas fossem até a casa de Deus para falar com Deus, para orar a Deus, para se relacionar. Volto a falar do relacionamento, né? É verdade. Mas como isso não deu muito certo, nós que vivemos agora no Novo Testamento, numa nova aliança, nós observamos que agora já no Novo Testamento, Jesus disse que o templo hoje é um local onde nós nos reunimos para comunhão, continuamos nos reunindo para orar a Deus, para adorar a Deus, mas o principal templo do Espírito Santo hoje não é mais o local, mas somos nós as pessoas. O senhor falou uma coisa muito interessante, nós continuamos, quando vamos ao templo, nós continuamos, né, a adorar, continuamos, porque a ideia é essa, né, quando nos reunimos no culto, na verdade, é uma continuação daquele desejo daquela vida do decorrer do dia a dia, né? Eu acho que ali a gente é o momento de você engrandecer a Deus e agradecer, mas não adianta você passar 12 horas do dia, né, vivendo fora dos princípios bíblicos e você acha que na hora do culto Deus é obrigado a te ouvir e você é obrigado. Não é assim, pastor? E sabe porque eu creio que as pessoas têm sido muito enganadas nisso tudo? O pastor vai me entender, você que está assistindo vai me entender. Tem muitas pessoas que infelizmente hoje em dia elas pegam 2 horas da semana para ir para a igreja, para ouvir a palavra de Deus, né, para cantar louvores, 2 horas da semana. As outras horas totais da semana, muitas pessoas não têm relacionamento nenhum com Deus. Então elas se tornam enganáveis. Porque a Bíblia fala que o povo sofre porque falta conhecimento. Então quando eu separo muito pouco tempo para Deus, então eu estou dando oportunidade para que muitas outras mentiras entrem na minha vida. Agora, se eu buscar a Deus durante o meu dia, viver com Deus é muito diferente do que ir à igreja. Se eu viver com Deus meu dia a dia, quando eu for à igreja no domingo, no sábado, na sexta, ou enfim, na semana inteira, se for necessário, se puder, mas quando eu for à igreja, eu vou estar indo para celebrar a minha vida durante a semana inteira com Deus. Eu vou lá ser obrigado, Senhor, porque essa semana nós dois fizemos muitas coisas juntos. Então, essa é uma vida de oração. Isso é o que Jesus veio ensinar. E ele ficou revoltado quando ele viu um contexto diferente. As pessoas sendo enganadas e sendo compradas, né, e sendo vendidas, porque a Bíblia fala que o nosso inimigo ele vai vender e comprar pessoas. E é o que, infelizmente, tem acontecido. Então, assim, a minha oração é para que todos nós, você que está me vendo, você possa entender essa palavra. O relacionamento com Deus, a oração para com Deus, é uma vida diária com Deus. Nós temos que ter uma vida diária com Deus para chegar no fim de semana, quando eu for à minha igreja, quando você for à sua igreja, você poder celebrar a Deus o que você e Deus fizeram juntos durante a semana. Então, que seja assim, essa é a minha oração. Amém. Glória a Jesus. Bem, você está ouvindo aqui o pastor Daniel Breda, né? Este é o programa Fé Expressão, eu sou o pastor Fábio, e o nosso tema dessa tarde foi a respeito de oração, né? E tenho certeza, estou gostando muito do programa, estou gostando muito de conversar aqui com o pastor, e tenho certeza que você que está ouvindo aí também está gostando. Eu vou chamar agora um clipe musical, um clipe muito bacana do Hillsong, né, For Your Name, né? Esse clipe ele está legendado. Assista agora esse clipe. We got
Bem, estamos de volta, né, com o nosso programa e eu queria voltar ainda aqui com o pastor Daniel Breda e logo depois a gente vai estar deixando uma palavra, apesar da gente já ter falado aqui das coisas concernentes ao reino de Deus, a gente vai deixar uma mensagem bíblica para você, né? Eu queria que o pastor Daniel Breda deixasse suas considerações finais para você que nos ouve aqui nessa tarde. Amém? Bom, eu queria agradecer de coração o convite, é uma honra, muito bom mesmo estar aqui. Obrigado por você que está nos assistindo, continue sempre vendo o programa tem sido com certeza um alimento muito bom para a tua vida, para a tua alma, para o teu espírito, né? E como nós falamos de oração hoje, eu gostaria de influenciá-la a orar hoje. Como orar, né? Nós até perguntamos, como assim? Como é que a gente vai orar? O que eu devo falar? Fale para o Senhor aquilo que está no teu coração, fale para Deus aquilo que você está sentindo, seja franco, seja sincero com Deus, passe para Ele suas situações, mesmo Ele já conhecendo, Ele gosta de ouvir a nossa voz. Ele te fez para que você tivesse um relacionamento com Ele. E acredite, o nosso Deus, Ele existe, Ele é verdadeiro e os ouvidos dEle estão direcionados para a nossa voz. Então que Deus te abençoe, que os pedidos que você fizer sejam atendidos no tempo de Deus e que Ele possa conceder a você uma experiência maravilhosa. Você observou que em momento nenhum nós falamos de religião, nós falamos de Deus. Deus está acima da religião, de nome, de placas de igreja. Nós todos servimos a Deus. Deus é o nosso Pai, mas Deus também é o nosso Rei. Então, fique à vontade para você compartilhar com o Senhor aquilo que você necessitar. E eu tenho certeza que nos próximos programas, você pode até mandar um e-mail para o programa, né? Passou o e-mail, contando que você realmente ouviu, assistiu o programa e que você orou e que Deus respondeu a sua oração. Eu tenho fé que Ele vai responder. Okay? Fé e expressão. Utilize a tua fé. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor, pela sua participação, tá? E foi um prazer tê-lo aqui conosco. E tenho certeza que nós voltaremos assim numa outra oportunidade, né? Foi bênção para todos nós. E quero agradecer mesmo por o senhor ter aceitado o nosso convite com todo esse carinho. Amém? Deus continue abençoando a vida do irmão, amém, do seu ministério e toda a sua família. Amém. Amém? Eu queria deixar para você a mensagem que está no livro de João, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8. Se você está com a Bíblia em casa, abra a sua Bíblia, João 12, primeiro versículo até o versículo 8. Fala assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro, e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura. Guardou isto, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Né? Pois bem, Jesus aqui fala que 6 dias antes da Páscoa ele vai até Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele havia ressuscitado. Ou seja, se faltavam 6 dias para a Páscoa, então faltavam 3 dias para a sua crucificação. Não é isso? Se Jesus ressuscitou no 3º dia, então se faltavam 6 dias, faltavam 3 dias para a sua crucificação. Interessante que, por que Jesus foi para aquela casa?
Sabe por quê? Porque ali ele tinha amigos. O interessante é que Jesus, ele encontrou tempo, mesmo estando próximo à sua crucificação, ele encontrou tempo para ir e ainda ter comunhão com aquela família, né? Então Jesus queria estar entre amigos e Jesus, apesar de ser os momentos finais dele aqui na terra, ele encontrou tempo para se preocupar ainda e dar algum tipo de orientação, talvez, para aquela família. E fala que naquela casa havia 3 personagens. Um era Marta, que servia. O outro era Lázaro, que estava à mesa. E a outra era Maria. Então, fazendo uma analogia com os dias de hoje, a gente percebe aqui 3 níveis de relacionamento com Deus, né? Marta é aquela pessoa que está preocupada em servir apenas, né? O foco dela é apenas servir, é com serviço, é material, mas ela não encontra tempo, como a gente falou aqui, para ter uma sua vida de oração. Ela não encontra tempo para passar momentos de comunhão com Deus. Então, Marta simboliza aqui você ou aquela pessoa que não encontra tempo para se relacionar com mais profundidade com Deus. Lázaro já sentava à mesa, ele já ia a um nível um pouquinho mais, né? Ele já estava à mesa com Jesus. Marta não estava à mesa, Lázaro já estava à mesa ali com Jesus, ele já podia ouvir um pouco mais de perto aquilo que Jesus estava falando, né? Então talvez você esteja nesse nível, você seja uma pessoa que leia muito a Bíblia, né, que está sempre lendo livros, ouvindo pregações, eu tenho uma vida mesmo de comunhão em sua igreja, mas não é ainda o nível em que Deus quer que você esteja, né? Mas havia um outro personagem que era Maria, que ela escolheu estar aos pés de Jesus. O texto fala que ela derramou um unguento precioso, valia muito dinheiro. O texto diz que aquele perfume, aquele vaso de alabastro, tinha um valor de 1 ano do pagamento de um empregado. E ela quebra aquele vaso, ela derrama aquele unguento aos pés do Senhor Jesus e vai enxugar com seus cabelos. Maria encontrou o melhor lugar. Maria discerniu o melhor momento. Vai ter momentos em sua vida que você não vai poder fazer muita coisa. Somos limitados. Vai ter momentos em sua vida que a única alternativa que você vai ter é realmente se prostrar aos pés do Senhor e orar. Jesus falou certa vez, né, que nós não podemos ter controle sequer sobre a quantidade de fios de cabelo que nasce em nossa cabeça. Nós, na verdade, não estamos no controle. Deus, sim, está no controle de tudo. Deus, sim, está no controle de todas as coisas. A Bíblia fala que não cai sequer uma folha de uma árvore que não seja da vontade, que não seja do conhecimento de Deus. E quando ela fez isso, obviamente, alguém se levantou e foi Judas para impedir que ela fizesse. Porque ele não entendeu, porque ele não era uma pessoa espiritual, porque a visão dele não era espiritual. E a Bíblia fala que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Então, Judas ali, na verdade, ele era um salteador. O texto fala que o dinheiro que entrava na bolsa, ele usurpava. Então, ele não conseguiu entender aquela atitude nobre daquela mulher, que foi Maria. E Jesus falou, deixai-a. Deixai-a. E Judas tentou justificar para impedir que ela quebrasse aquele nardo, falou, isso que você está fazendo poderia se vender e doar aos pobres, ou seja, um discurso da falsa piedade. Discurso da falsa piedade.
né? Mas Jesus não. Jesus, que sonda os corações, ele discerniu a verdadeira intenção daquela mulher. E falou o seguinte: ó, os pobres vocês sempre tende convosco. Os pobres vocês sempre tende convosco. Mas ele falou que, a respeito dele, ele falou que não por muitos dias, por alguns dias eles já não o teriam mais. Né? Eu quero dizer para você, tem um versículo lá em Isaías, tem uma passagem de Isaías que diz, buscai o Senhor e invocai-o enquanto está perto. Buscai o Senhor e invocai enquanto está perto. Sabe, a oportunidade que você tem de ouvir a palavra, a oportunidade que você tem de ouvir a mensagem de salvação, você entrega a sua vida para Jesus. Você procura, busca a Deus. Enquanto existe, enquanto Ele está perto, enquanto Ele pode estar falando com você. Porque pessoas vão querer te criticar, né? E tem uma coisa muito interessante que fala sobre a crítica, que diz assim: quando você receber se você não quer receber uma crítica, não faça nada, não seja nada. Aí você não vai receber crítica nenhuma. Mas a partir do momento que você fizer algo para Deus, a partir do momento que você fizer qualquer coisa, a partir do momento que você começar a se movimentar, a crítica vai surgir. A crítica vai surgir. E tem uma outra frase também que fala da crítica, que fala que você, fala assim, se você ouvir uma crítica, não jogue fora. Mas também não engula tudo, mas também não vá dormir com ela. Ou seja, você também tem que ter um discernimento e inteligência para analisar a crítica que vem sobre a sua vida. Né? Ali, a crítica foi de Judas, porque ele não era uma pessoa espiritual, então ele tentou impedir que aquela mulher quebrasse aquele vaso tão precioso e derramasse aquele perfume. E fala que quando ela quebrou o vaso, todos que estavam na sala, todos que estavam em sua volta, puderam sentir o cheiro daquele unguento, o cheiro daquele perfume. Né? Quando você deixar a vida de Deus entrar dentro de você, né? O cheiro de Jesus Cristo, a essência de Jesus Cristo, isso vai exalar da sua vida. E as pessoas vão reconhecer, as pessoas vão conseguir ver Deus na sua vida. Então essa palavra que eu deixo para você. Procure o melhor lugar, que é estar aos pés do Senhor. Né? Então que Deus te abençoe, fique com Deus. Eu queria agradecer mais uma vez aqui a audiência de vocês, agradecer a presença do querido pastor, que com muita propriedade falou aqui conosco hoje, né? Podemos aprender muito aqui hoje também. E que Senhor abençoe a sua vida e abençoe a sua vida. Eu queria agora estender, para a gente finalizar, o convite para você estar à nossa igreja, a Igreja Carisma, no culto de quinta-feira às 19h30 e no culto de domingo às 19h30. Fica na Avenida América Central, número 200. Fica aqui próximo ao Trevo de Arraial, já assim, em frente ao antigo Hotel Nevada. Eu aguardo você, vai ser um prazer tê-lo conosco. Fique com Deus, até a próxima quinta, em nome de Jesus.